Já vou te dando essa palavra, olha só. Deixa eu falar uma coisa, está no meio do caminho que ele falou. Escuta isso. Você acha que tem jogador melhor do que Neymar, que ainda não foi descoberto, está aí na pracinha jogando? Muitos. Muitos. Nunca passou por uma escolinha e joga muito. Gente que nunca estudou e faz muito bem. O irmão aqui faz alguma coisa que nunca ninguém descobriu mais bem. Ela canta bem. O que eu quero dizer com isso? Que cada um, independente se estudou, se preparou, vem com uma habilidade natural, vem com um talento, vem com uma matéria-prima que foi dada por Deus. E nós nos transformamos ou construímos quem somos hoje de acordo com como usamos a matéria-prima que Deus permitiu que tivéssemos. Obrigado, pode sentar. Escuta isso. Escute isso. T.D. Jakes, um pastor americano, tem uma palavra que mexe muito comigo. Ele diz o seguinte: em todos esses anos e milênios sendo Deus, Deus nunca construiu uma mesa. Em todos esses anos sendo Deus, Todo-Poderoso, Ele nunca fez um banco. Ele fez a árvore e falou: nossa, quantas coisas meus filhos vão poder fazer a partir dessa matéria-prima. Deus nunca dá coisas prontas para o homem. Ele dá uma matéria-prima e deixa você detalhar como você vai fazer. Onde você está hoje, quem você é hoje, é fruto de como você utilizou a matéria-prima. Por exemplo, eu tenho algumas matérias-primas que Deus me deu. Falar em público. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade, depois do medo da morte. Depois do medo de morrer, isso é estatística, o segundo maior medo é falar em público. Eu falo em público bem desde os 5 anos de idade. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai pediu para eu recitar o Salmo 121 no púlpito. Meu pai era o pastor da igreja, eu com 5 anos subi, gravei, e com 5 anos eu recitei. Elevo meus olhos, 121 é esse, né? Elevo meus olhos para o monte. É que fazem muitos anos. De onde me virá meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. E eu não vou recitar todo por causa do tempo. E aí, eu sempre tive facilidade de falar em público. Então, quando eu comecei a construir o Tiago que eu sou hoje, eu sabia que teria que ser alguma coisa que envolvesse falar em público, porque era a minha matéria-prima, era a minha habilidade natural. Então eu estou hoje, pelas palavras que eu estou onde estou hoje, pelas palavras que eu acreditei, negativas ou positivas, pelas influências que eu permiti que entrasse na minha vida. Eu fui influenciado por muitos filmes, por exemplo. Quem aqui já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos? Aí você vai nos Estados Unidos, você vai a Nova York, você parece estar num sonho. Mas por que você parece estar num sonho? Não é porque Nova York realmente é bonita, é porque você viu muito filme desde criança, que entrou na tua cabeça e você parece estar naquele filme. Ou seja, você foi influenciado pelos filmes. Eu convivi agora com um amigo de Boston, que é um brasileiro já naturalizado americano. E ele falou: desde criança eu falava para minha mãe, eu sou um americano no corpo de brasileiro. Ele falava quando era criança. Ele via Hititim, via programas americanos e falava: não, eu nasci para estar lá naquele lugar. E ele decidiu, e um dia ele foi para a América e nunca mais voltou. Ele foi influenciado por um filme. Tem gente que é influenciado por uma palavra, influenciado por uma experiência, influenciado por uma igreja, influenciado pelo Espírito Santo. Quem está te influenciando? Você já descobriu qual é a matéria-prima que Deus colocou em você? Porque isso tem a ver com onde você vai estar, ou onde você está agora. Eu descobri algumas matérias-primas em mim e fui usando, fui utilizando. Se você não descobrir qual é a árvore que Deus colocou em você para você extrair as mesas, os banquinhos e tudo que dá para fazer com uma árvore, você vai continuar no nível que está. Mas só que esse ano não é mais ano de ficar parado vivendo o que a gente está vivendo. Deus nos chamou para um tempo extraordinário. E eu quero declarar que seja o que for que entrou de negativo em você, hoje vai bater em retirada. Porque nós vamos começar a escutar a voz certa, vamos beber das palavras certas, vamos interpretar as experiências de maneira correta e vamos utilizar a matéria-prima que Deus colocou em nós.
Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai usar aquilo que é positivo, aquilo que Deus tem dado para você a teu favor, a favor da tua família e dessa geração. Você não vai ser mais paralisado por palavras que disseram, você não vai ser mais paralisado por experiências que passou, você não vai ser mais paralisado porque não sabe o que fazer, porque nem descobriu que matéria-prima Deus colocou em você. A partir de hoje você vai fluir, vai crescer, vai romper, você vai deslanchar, você vai subir a novos níveis, porque chegou o tempo da igreja se manifestar como igreja no Brasil. Chegou esse tempo. Eu tive que ressignificar então, queridos, todas as coisas negativas que entraram na minha vida. Se o governo falou que eu era classe D, se a menininha falou que eu era miserável, se as experiências que eu passei na vida, de alguma forma eu interpretei de maneira negativa, ao invés de compreender com os olhos de Deus, existe um lugar, só um lugar, que pode ressignificar e mudar tudo isso. O teu quarto. O meu quarto? Está lá em Mateus. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. Ora ao Pai que te vê em secreto. E o Deus que te vê em secreto vai te recompensar em público. Se tem um lugar que você vai escutar palavras que você pode beber, que você vai ter experiências que você pode deixar ser influenciado, e que você vai descobrir matérias-primas que você nem sabia que tinha, é na intimidade com Deus, é escutando a voz do Espírito Santo. Essa é uma conferência na qual o Espírito Santo vai guiar você para os próximos passos, porque daqui a 2 anos, daqui a 3 anos você vai estar irreconhecível. Vou apontar para você e vou falar: não é possível que é ela, não é possível que é ele. Você vai estar irreconhecível. Você vai construir um novo eu. Se você não está satisfeito com o eu que você é hoje, com quem você é agora, prepare-se, porque é possível construir uma nova pessoa. Para isso Cristo se manifestou. Para isso Jesus foi mandado na cruz, para que você tivesse a oportunidade de se reconstruir. Você não precisa ficar derrubado, você não precisa ficar em reforma para sempre, você não precisa ficar amargurado, arrebentado, porque chegou um tempo de reconstrução. Dá para reconstruir, dá para ressignificar as palavras, dá para ver as experiências da vida de outra forma. Você não vai terminar como Saul. Não vai, aqui não. Davi errou muito mais do que Saul e terminou melhor do que ele. Não tem a ver com os teus erros, tem a ver com o que você bebe.